Olá, meu nome é Pândalo Figueiredo, eu sou professora de Biologia da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e tenho trabalhado em meus vídeos com explicações a respeito do Plano de Estudo Tutorado, material oferecido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais para permitir a continuidade de estudo nesse momento de pandemia. E aí nós recebemos para o ensino médio, o terceiro ano, estudos relacionados à genética. Já fizemos vídeos a respeito do PET volume 2, que é o Plano de Estudo Tutorado volume 2, e o PET 3, semana 1, 2 e 3. Os links vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Agora vamos para a semana 4, que vai falar principalmente das características relacionadas a alterações ou relacionadas à estrutura do indivíduo, né? Dependendo do sexo que ele apresenta. E também entender um pouquinho, né, de quais são as estruturas relacionadas a características ligadas ao sexo, ou seja, aos cromossomos que o indivíduo herdou aí no seu processo de nascimento. Como que isso funciona? A nossa espécie apresenta 46 cromossomos, sendo que desses 46 cromossomos, 44 são considerados autossômicos. O que seria isso? São cromossomos que estão relacionados à constituição do corpo do indivíduo. Então, por exemplo, a cor do cabelo, a cor do olho, estatura física, né? Ou se ele vai crescer muito, se ele vai ser um indivíduo de estatura menor. E a gente tem 2 cromossomos sexuais. Destes cromossomos sexuais, nós vamos diferenciar o XX, relacionado ao sexo feminino, e os cromossomos XY, relacionado ao sexo masculino. Então, quando a gente fala de característica relacionada ao sexo, a gente está explicitando que a gente vai falar tanto do XX no sexo feminino, quanto do XY no sexo masculino. Caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem para mim, por favor, aqui nos comentários dos vídeos. Então, indo para tipos de herança, né, ligado ao padrão sexual do indivíduo, nós vamos separar aí as heranças que são ligadas ao cromossomo X, e aí dentre elas, as principais trabalhadas em provas é o daltonismo, que é a pessoa que enxerga com um padrão diferente, então ela vai fazer aí uma diferenciação de cores com algumas deficiências, podendo inclusive confundir alguns padrões de cor, ou até mesmo enxergar num tom um pouco mais opaco. E a gente tem o caso da hemofilia, que é quando a pessoa tem dificuldade de tem dificuldade de coagulação sanguínea. Então, é uma relação que vai ser influenciada pela característica sexual. A gente também tem aquelas características que são restritas ao sexo, e aí, como a gente mostrou, a gente tem no sexo feminino XX e no sexo masculino XY. O único cromossomo que é restrito a um determinado sexo é o cromossomo Y. Então, a gente está falando aí quando é restrito ao sexo masculino, também chamada de herança. Herança, não saiu aqui, peraí só um minutinho. Herança holândrica, ok? É um outro nome para ela. E a gente tem as influenciadas pelo sexo. É uma das mais detestadas, né, pelo sexo masculino, porque nesse caso a gente está falando de processos de calvície. Vamos lá então falar de cada uma. Na herança ligada ao sexo, então a gente está dizendo que essa herança, nesse caso do daltonismo e da hemofilia, vão ter padrão recessivo, então vão estar relacionados a um gene recessivo. É uma herança que normalmente é herdada de origem materna, mas cuidado! Quando eu falo de origem materna, eu quero dizer que os filhos, nesse caso indivíduo do sexo masculino, herdam da mãe. E quando eu falo das filhas, ela pode herdar tanto do pai quanto da mãe. Como assim, professora? Eu não entendi. A mãe tem padrão XX e vai ter um cruzamento com o pai que tem padrão XY.
Desse cruzamento, a gente pode ter XX com o X da mãe e o X do pai, XY, o primeiro X da mãe com o Y do pai, XX, o segundo X da mãe com o X do pai, XY com o X da mãe, o último, e o X do pai. Nesse caso, a gente vai ter 50% de possibilidades de ser um indivíduo do sexo feminino e a gente vai ter 50% de indivíduos do sexo masculino. Sendo que, vamos imaginar que essa mãe, ela tem um X com um padrão diferente. Vamos dizer que essa mãe é portadora do daltonismo. Quando eu falo que o indivíduo é portador, quer dizer que ele não tem a característica, mas ele pode passar para a geração de filhos dele. Com um pai que não é daltônico. Então, eu vou tirar aqui, ele não vai ter o daltonismo que eu estou representando aí por esse X'. Quando ela for ter um filho ou uma filha, ela pode ter XX, XY, X, ó, o segundo X com linha X, ou então X, linha aí com daltonismo, Y. A gente vai ver que metade das possibilidades dela vai apresentar uma geração que tenha o alelo do daltonismo, só que essa menina aqui, por ser uma característica recessiva, não vai ter a característica, ela vai ser apenas portadora, e o único indivíduo, por exemplo, que seria daltônico, seria esse filho X', Y. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente mães portadoras apresentam uma maior possibilidade de apresentar um indivíduo do sexo masculino com essa característica. A mesma coisa vai acontecer com a hemofilia. Então, tomem cuidado quando eu estou falando de padrão relacionado a sexo. Quando a mãe é portadora ou ela apresenta a característica, é comum ela passar para os filhos. Quando o pai é portador ou apresenta característica, como eu estou falando de um cromossomo X, então ele não tem como ser portador, ele só vai ser um indivíduo com a característica, ele tende a passar isso para as filhas. Observem os padrões nos heredogramas que envolvem esse tipo de exercício. Algumas características ou algumas doenças podem estar relacionados também a outros tipos de cromossomo. Aqui eu esqueci de falar com vocês, é um teste para quem é daltônico. Então, quem está observando essa imagem e não consegue ver o número dentro dela, pode ter um padrão de daltonismo na família. Aqui eles falam também da hemofilia, que a gente já conversou. E a restrita ao sexo, como a gente diz, né, é muito comum vir para vocês como gene holândrico. Um exemplo clássico é a hipertricose. O que acontece? Essa pessoa apresenta vários pelos grossos nas orelhas e é comum apenas do sexo masculino, porque a gente está falando do cromossomo Y. E aí, nesse caso, todos os pais que apresentam a característica passam para os filhos. As mulheres não vão apresentar, então, essa característica. E quando eu estou falando de influenciada pelo sexo, a mais comum, como a gente já falou, é a herança da calvície. E nesse caso, essa influência tem a ver também com o cromossomo Y, mas justamente por causa do padrão de expressão da testosterona. Como homens têm mais testosterona, eles tendem a ter uma facilidade maior a apresentar a calvície. Para quem ainda não conhece o padrão da calvície, indivíduos do sexo masculino serão calvos, ou seja, com a calvície, se ele apresentar o padrão Czão, Czão e Czão, Czinho, e não serão calvos se apresentarem um padrão Czinho, Czinho. Nesse caso do sexo masculino, é muito comum quando o pai é calvo, o filho também ser calvo. Quando a gente está falando do sexo feminino, é o contrário. As mulheres que são calvas ocorrem apenas com o padrão Czão, Czão, e as mulheres não calvas
serão aquelas que têm o padrão heterozigoto, então Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Ou seja, não é tão fácil uma mulher ser calva assim, ela precisa tanto receber o alelo da mãe quanto do pai em relação à dominância. Então, no caso da calvície, o que vai acontecer? Quem apresenta aí o cromossomo Y tem uma maior possibilidade de apresentar a calvície. Pessoal, termino por aqui então a avaliação de genética. Façam as atividades. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários ou procure seu professor. Bons estudos para vocês e até a próxima!